Pois bem, pessoal, vamos seguir aqui. Nós vamos gravar mais uma videoaula sobre conservação de recursos genéticos. A gente já gravou uma videoaula sobre conservação de recursos genéticos e agora vamos gravar uma segunda. Eu acho que vai precisar de uma terceira, tá? Pois bem, de 1500 para cá, né? De 1500 anos para cá, a população humana aumentou 14 vezes e a produção animal aumentou 240 vezes, né? Então foi um absurdo o que aconteceu com a produção animal, né, nos últimos 1500 anos, tá? Isso é resultado de quê? Isso é resultado de ciência, tecnologia e indústria, tá? Então, na antiguidade, né, não se usava ciência, não se usava tecnologia, né? Se a produção, por exemplo, se não chovia, né, era uma questão religiosa, os deuses estão bravos, os deuses estão nervosos com a gente, né? Só que quando a ciência surgiu, né, passou-se a buscar as causas efetivas que diminuíam ou complicavam a produção, seja animal, seja vegetal, tá? A domesticação dos animais domésticos de produção, né, a maior parte deles aconteceu entre 12 mil, mais um pouco, 14 mil anos, 11, 10 mil anos. A maior parte das espécies foi domesticada nesse período. Tá? Esses eventos aqui, né, representam o que a gente chama de gargalo, né, gargalos genéticos, que levam à diminuição da variabilidade genética. Tá? Esses gargalos genéticos, então, eles levam à diminuição do tamanho real da população ou no tamanho efetivo, principalmente, né, no tamanho efetivo da população. Aqueles indivíduos que estão efetivamente acasalando e deixando descendentes na população. Tá? Então, o primeiro evento que levou à grande redução da variabilidade genética nas nossas populações de animais domésticos, né, foi o processo de domesticação. Tá? Então, é meio que óbvio, né, que quando a gente domestica uma espécie, nós, Homo sapiens, né, a gente pegou aqueles animais que eram mais dóceis, né, ao contato humano, ou que produziam um produto de melhor qualidade, ou um cavalo que corria mais, ou um cão que defendia mais o nosso acampamento, né? E os outros a gente não pegou, para criar aqueles animais, tá? Então, isso fatalmente leva à redução de variabilidade. A questão da domesticação também das plantas, né? Isso levou a uma grande diminuição de variabilidade entre os vegetais, tá? Com o surgimento das rotas migratórias, né, do homem pelo mundo, o homem saindo da África, ocupando a Europa, depois ocupando as Américas, né, nessas rotas migratórias, os homens traziam esses animais que já estavam domesticados, alguns deles, né, junto com eles. Para quê? Para serem utilizados, né, no processo de alimentação, ou de proteção, ou de transporte das populações nesse momento. Esses animais, nessas rotas migratórias, né, o homem não sai da África e chega em 10 anos, em 20 anos, são milhares de anos, né, essa rota migratória até ela ocupar todo o mundo. Né. Esses animais, então, eles foram ocupando diferentes hábitats, né, com diferentes pressões seletivas. Né, tanto é que a gente tem, né, uma raça de bovino que ocupa a região gelada, uma raça de bovino que ocupa regiões desérticas ou regiões frias, né? Então o homem foi trazendo esses animais e eles passando por essas pressões seletivas diferenciadas e foram criando várias subpopulações ao longo do mundo, tá? Mais recentemente, né, há cerca de 200 mil anos, surgiu o conceito de raça. Raça, né, é até um conceito difícil de entender do ponto de vista do pessoal mais da biologia, né, é um conceito mais do pessoal das ciências agrárias. Né. Então, abaixo da espécie, dentro da espécie, a gente tem as raças. Tá? Para ficar mais fácil para vocês entenderem, vamos pensar aqui nas raças de cães. Né. A gente tem o Doberman, o Labrador, né? Então a gente tem a espécie dos cães, que é o Canis lupus, e dentro da espécie a gente tem N raças. Isso acontece para bovinos, para suínos, para aves, né?
Esse processo aconteceu a partir de 200 anos atrás, tá? Então, quando a gente vai formar raça, essa raça ela tem que ter um padrão fenotípico, né? Então, são selecionados animais com aquela cor específica, ou com aquele tamanho específico, ou com aquele formato de orelha, de cauda específico. Então, são características fenotípicas que caracterizam a raça. Então, você acaba descartando muitos animais que não têm aquele padrão da raça. Esse padrão fenotípico é muito importante, pessoal, porque é um conceito muito comercial. Então, se eu criei a raça de cachorro tal, né, e ela tem um tamanho específico, tem um comprimento de pelo específico, um formato de orelha específico, eu sou detentor daqueles animais e eu vou comercializá-lo, tá? Então, por isso que às vezes se faz muita endogamia, né? Se faz acasalamento entre indivíduos aparentados aí, e isso prejudica muito os animais por fixar também, além das características de tipo, fixar características deletérias, né? Isso aqui então provocou também essa fragmentação nesse pool gênico inicial. E mais recentemente, com as modernas técnicas de melhoramento genético, né, os novos métodos de seleção e mais recentemente com o uso de marcadores moleculares, né, isso tem levado também a uma drástica redução da variabilidade genética. Tá? Então as nossas populações elas têm tido ao longo do tempo, né, um declínio na sua variabilidade, né, até chegar nas populações altamente selecionadas atualmente. Aqui é um exemplo de galinhas, né? Então esse verdinho aqui, ó, tá escrito aqui, ó, Kobe, é uma raça comercial de frangos de corte. Esses frangos branquinhos aqui, ó, que a gente compra aí nos supermercados, né? Essa carcaça do frango. Não só a carcaça, os cortes também vêm desses frangos, né? Peito, coxa, contracoxa. Vejam aqui que ele tem baixíssima variabilidade genética. Os pontinhos, né? Cada pontinho desse é uma ave e ela tá todo mundo juntinho aqui. Quando a gente vê aqui raças mais caipiras, vamos dizer assim, a gente percebe que tem uma diversidade intrapopulacional maior, né? Por quê? Todos passaram por esse processo, né? Mas a raça comercial, além de tudo, está passando por um melhoramento genético intensivo nos últimos anos. Tá? Então, o conceito de raça, né, vamos ler aqui, ó, é um conceito técnico-científico, identificador e diferenciador de um grupo de animais, através de uma série de características, né, características morfológicas, produtivas, adaptativas e até psicológicas, ou seja, comportamentais dos animais, né, se são mais dóceis, se são mais agressivos, né, que são transmissíveis à descendência. Então aquilo ali tem que estar meio, pelo menos, não, se não fixado, mas pelo menos grande parte desses alelos transmitem essas características. Mantendo, por outra parte, certa variabilidade, óbvio, se a população não manter variabilidade, ela vai estar em risco, né? E de dinâmica evolutiva, tá? Então, na formação de uma raça ou subpopulação, existe um processo natural de perda de diversidade. Então, todos aqueles processos que a gente falou, obviamente, vão esgotando, né, a nossa variabilidade genética. Aqui são os mesmos itens que eu botei, que vão reduzindo a variabilidade, e aqui uma forma moderna da gente enxergar isso. Isso aqui é um gráfico que a gente consegue estimar o tamanho efetivo populacional, o NE, né? Quanto maior o NE, maior é a diversidade naquela população, e fazer isso, ó, 5 gerações atrás, 10 gerações atrás, até 500 gerações atrás. Isso aqui é em galinhas, tá? Aqui são as raças de galinhas, e dá pra gente ver aqui, ó, de 500 anos, não, 500 gerações. A gente tem que pegar o intervalo de geração das galinhas, que está em torno de 1,5 por ano, mais ou menos, e multiplicar por 500 aqui. Então daria, sei lá, uns 750 anos aqui, né? Vem caindo o tamanho efetivo, caindo a diversidade, aqui dá uma estabilizada. O que a gente tem que buscar, então, quando a gente faz um estudo desse? A gente tem que pegar esse gráfico e olhar quais os eventos genéticos, demográficos, né, que foram ocorrendo e que possam estar afetando essa redução drástica da variabilidade. E a gente chega aqui nas nossas populações há 5 gerações atrás, ó, tamanhos efetivos inferior aqui a 200, sei lá, 100 ou valor menor do que 100. Ou seja, muitas dessas populações podem estar em risco
com esse processo de perda de diversidade. Tá? E o que a gente tem atualmente? Né? Então, a estimativa é que agora, em 2024, a gente tenha 8,2 bilhões, né, de Homo sapiens, né, da nossa espécie. Isso representa aproximadamente 300 milhões de toneladas, se a gente transformasse isso em peso. Se a gente pegar os animais domésticos de produção, que inclui os pets, né, os animais de companhia, e os animais de produção, eles estão em torno de 700 mil, transformando isso para massa, né, em torno de 700 milhões de toneladas. Né? Então percebam que é mais do dobro da massa de animais domésticos, né, seja de produção ou pets, em relação à massa da nossa própria espécie no planeta. Tá? Outros animais aqui, girafa, bisão, porco-espinho, tigre, anta, paca, né, compõem aqui em torno de 100 milhões de toneladas, é a estimativa. Então, o que a gente chama de recursos genéticos animais? Tá? Então, inclui a fauna silvestre, e aí incluindo as espécies nativas ou as exóticas que têm um determinado local, e elas podem ser com ou sem potencial produtivo. Então, a gente tem espécies silvestres que não têm um potencial produtivo, mas a gente tem espécies silvestres, né, que já estão sendo exploradas do ponto de vista produtivo. Exemplo da capivara, exemplo do jacaré, né, e de outros. Tá? E nós temos os animais comerciais. Tá? Aqui inclui os domésticos de companhia, que são os pets, tá? E inclui os domésticos de produção. Tá? Entre os domésticos de produção, a gente tem as raças especializadas, que a gente costuma chamar também de raças comerciais, né? E nós temos as raças naturalizadas, ou locais, ou nativas. Né? Isso aqui é uma controvérsia grande, essa definição, se é naturalizada, se é localmente adaptada, né? Ou se é nativa. Tá? Então, os nossos recursos genéticos animais englobam todos esses animais que a gente mostrou nesse slide aqui. Aqui tem algumas imagens desses animais, tanto os silvestres, quanto os de companhia, quanto os animais de produção. Pois bem, e qual a preocupação com esse recurso genético animal? Né? A preocupação é a extinção ou perda drástica de variabilidade. Né? Então, a FAO, em 2001, estimou aqui 6.882 raças ou populações de animais domésticos, né, e cerca de 30% deles em vias de extinção. Em 2007, eles descobriram novas espécies, né, então daria aqui 7.600 recursos genéticos catalogados, conseguiram catalogar mais espécies, né, só que dessas aqui, cerca de 1.500 em risco de extinção. Tá? Em 2010, das 7.616 raças domésticas, 1.523 estavam em risco de extinção. Nos últimos 6 anos, aqui em 2016, em 2010, né, cerca de 62 raças foram extintas. Um dado mais moderno, eu não consegui dados de 2020, 2022, né, mostra aqui que 17% das raças de animais de pecuária estão sob risco de extinção. Então o negócio não é bonito não, né? A gente tem, a nossa massa de animais é muito grande, porém eles são a maior parte de algumas poucas espécies que são exploradas comercialmente. E como é que é esse contexto dos animais domésticos de produção no Brasil, né? Então, a gente no Brasil não tinha nenhum desses animais domésticos de produção. O único animal doméstico de produção que existia nas Américas é o pato doméstico, o Cairina moscata. Tá? Os outros, bovinos, suínos, aves, caprinos, ovinos, não existiam no Brasil. Tá? E isso fica bem claro aqui nessa carta de Pero Vaz de Caminha, ao rei Dom Emanuel em abril de 1500, ou seja, logo quando os colonizadores chegaram. O povo desta terra não lavra nem cria, nem a boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha,
nem qualquer outra alimária, era a forma deles se tratarem os animais, né, que costumada seja ao viver dos homens. Tá? Isso aqui está no trabalho do Mariante. Então esses bichos não existiam aqui. E como é que eles vieram? Tá? Então eles vieram nos navios, nos navios, no processo de colonização, e aqui eles passaram a ser criados em diversos ambientes, né? Esses ambientes eram diferentes, né? O animal chegou no litoral da Bahia, do Rio de Janeiro, mas depois ele foi levado para o interior. No interior era mata, era caatinga, né? Era uma restinga. Então, diferentes ambientes com diferentes pressões seletivas, e eles passaram a ser selecionados do ponto de vista natural, a seleção natural, e uma seleção feita pelo homem de forma empírica para a produção, sem técnica, né? Então esses animais, a gente teve ganhos em adaptação, mas porém a gente teve a produção deles se mantinha baixa, tá? Depois, né, no Brasil se importou raças mais adaptadas esses animais iniciais vieram da Europa, obviamente, né, da região ibérica, e mais adiante a gente importou animais da Índia, de países também tropicais, que tinham uma afinidade em termos de clima com o Brasil, e esses animais também foram muito utilizados aqui. Então o que a gente tem no Brasil é um mix de animais vindo da Europa e animais vindo de outras regiões tropicais. Tá? Então os diferentes regiões do Brasil, com seus climas específicos, biomas, né? Aqui, ó, de um longo processo histórico biológico, subsistem algumas raças localizadas em hábitats específicos, né, tais como a Amazônia, o Lavrado lá de Roraima, o Sertão Nordestino, o Planalto Catarinense, o Pampa Gaúcho, o Pantanal Mato Grossense e N outras regiões do Brasil, né, com suas condições edafoclimáticas específicas, e esses animais tendo variabilidade, essa variabilidade foi selecionada e tem seu animal específico, né? Um exemplo para vocês. Aqui fala do Pantanal Mato Grossense. Então existe o cavalo pantaneiro, existe o bovino pantaneiro, que ele consegue ficar pastando, né, naqueles campos alagados, e o casco dele não sofre nada com aquilo. O casco é extremamente duro, né, e esses animais ficam pastando ali dentro e não tem problema nenhum. Se fosse um outro animal criado numa outra região, que não está adaptado àquela região, que não tem essa adaptação, eles iriam sofrer ali, ter uma doença no casco e provavelmente não iam sobreviver. Então é isso, a gente tem uns bichos específicos para cada ambiente específico. Tá? E aí, pessoal, vem uma confusão doida que se faz atualmente, né? Nesses conceitos. É uma raça nativa, é uma raça naturalizada ou é uma raça local, tá? Então, geralmente se usa o conceito de naturalizada ou localmente adaptada ou locais como sinônimo, né? Já a raça nativa seria aquela raça que só existe naquele lugar específico, tá? Sim, mas vamos pegar um exemplo. A espécie Ovis aeres dos ovinos é uma espécie exótica ao Brasil. Ela não existe no Brasil, não existia, né? Os ovinos foram trazidos para o Brasil. Só que a raça, por exemplo, Morada Nova, a raça santinês de ovinos, é uma raça criada no Brasil, tá? A partir dos ovinos da espécie Ovis aeres que vieram no período da colonização. Então, muitos consideram que as raças nativas são aquelas que não existiam, nem existem em Portugal, nem em outros países, mas foram formadas no Brasil a partir desses animais trazidos da região ibérica e de outras regiões do Brasil. Tá? Então, tem alguns exemplos aqui, tem N outros exemplos que a gente pode citar. Já as raças naturalizadas seriam, por exemplo, os bovinos, os zebuínos, né, que a gente trouxe da Índia, né? Então a gente foi lá e buscou o Nelore, buscou o Gir, buscou o Guzerá, né? E trouxemos para o Brasil, porque, já falei, era uma região de clima temperado, de clima tropical parecido com o Brasil. Essas raças, né, já existiam lá, então a gente trouxe.
E esses animais agora são criados nas condições do Brasil, selecionados por seleção natural, por seleção artificial, feita por nós melhoristas, e eles estão agora localmente adaptados a essa região. Então, eles são chamados de raças naturalizadas. Tá? Então, existe uma controvérsia grande, tem gente que não aceita esses conceitos, mas está praticamente sendo consenso, né, a maioria pelo menos, considerar esse conceito aqui para raças nativas. Tá? Então, vamos falar um pouquinho dos programas e estratégias de conservação desses recursos genéticos, já que eles são recursos genéticos que estão em risco. Né? Então, em nível mundial, a gente tem a FAO e a Red Combine, né, que trabalham essa parte de conservação de recursos genéticos, a FAO mais em nível mundial e a Red Combine aqui mais nas Américas. Em nível nacional, nós temos a Embrapa Recursos Genéticos, né, que é o órgão que gerencia a parte de conservação de recursos genéticos no Brasil, principalmente o Senagem, que é a Embrapa Brasília, é o Centro Nacional de Recursos Genéticos de Biotecnologia, tá? E as outras Embrapas e as universidades, os centros de pesquisas, né, são parceiros da Embrapa nesse processo de conservação de recursos genéticos. Então, como é que funciona o programa da Embrapa? Em 1983, até 1983, não estava incluído no programa de conservação a conservação de animais. Só estava incluído a conservação de recursos genéticos vegetais. Banco de germoplasma, toda essa parte aí. O Congresso de Conservação de Recursos Genéticos ele era só de planta, não incluía a parte de animais, tá? E em 83 foi incluído. Então é uma coisa relativamente recente, né? Então o que a gente chama de BGA, que seria o Banco de Germoplasma Animal, ele começou a partir de 98, né, com a criação do Laboratório de Genética Animal, tá? E passava a se fazer a caracterização desses recursos genéticos. Que tipo de caracterização? Fenotípica, genética, citogenética, todos os tipos de caracterização que pudesse ser feito com esses recursos genéticos. Quem colabora com o Senagem, né, com esse banco de germoplasma? Os outros centros de pesquisa da Embrapa, as universidades, nós aqui da UESP participamos, e as empresas estaduais de pesquisa, EBDA, quando tinha EBDA aqui, EMEPA, Emater, né, outras que existem por aí, e até criadores particulares. Tá? Então, existe uma coordenação do Centro de Recursos Genéticos, né, e Biotecnologia, o técnico responsável, por exemplo, o Samuel Rezende Paiva, né, pela parte de pequenos ruminantes, e os recursos genéticos in situ são criados nessas empresas aqui, né, e os in vitro são mandados, né, lá tem toda uma estrutura de congelamento desse material, são mandados para a Embrapa e eles são os fiéis curadores desse material. Então funciona assim, ó. Os in vivo, né, esses animais podem ser criados in situ, que é aquele ambiente nativo ou produtivo do animal, ou ex situ, né? Então cada vez menos tem se feito isso aqui, pessoal. Pegado um grupo de animais de uma raça específica, levado para Brasília, ou foi um animal silvestre para um zoológico ou para um instituto de pesquisa. Tem se preferido trabalhar com os animais no seu ambiente nativo de produção. E in vitro, né, isso aqui tem muito, é o que a gente chama de ex situ, né, quem levaria aqui seria o sêmen, ovócitos, embriões, células somáticas, DNA, tecidos, né, hoje em dia pode fazer clone com tecidos específicos. Então tudo isso é levado para a Embrapa e lá eles têm uma estrutura de conservar esse material. Então aqui só para ilustrar. Então, as várias regiões do Brasil aqui, com seus animais específicos, aqui o bovino curraleiro pé duro, raças de suínos, de bovinos, vão despachar esse material todo aqui, o ex situ, né? Ou eles têm os seus núcleos de conservação in situ, e também, né, óbvio, mandam os seus materiais para Brasília, de forma a serem conservados no banco de germoplasma. Sim, e o Nordeste? O Nordeste não fica atrás, né, pessoal?
a gente tem aqui, de 2 anos para cá, tá muito forte, funcionando o que a gente chama de Rede Nordeste, né, de Conservação de Recursos Genéticos, a nossa RGA, Rede de Recursos Genéticos Animais do Nordeste. Então, botei como exemplo aqui o bovino pé duro, né, o curraleiro pé duro, e a nossa raça de galinha peloco, lá do Núcleo de Conservação da UESB e Tapetinho. Está bem ativa. A gente vai ter um evento esse ano em Valença, aqui na Bahia, né? Bem interessante. Tem parceria com a Red Combat, cursos de especialização, né? Então está crescendo bastante a rede de recursos genéticos animais do Nordeste. E apesar de ter esse embrolho de chamar de nativa, naturalizada, localmente adaptada, eu prefiro um conceito que a gente separe essas raças em 2 sistemas de produção. Um que a gente chama de intensivo, tá? Que seriam as raças comerciais, né? Que representado aqui pelo frango de corte, tá? E outras que a gente diz que seriam criadas no sistema natural, né? Que seriam as galinhas comerciais. Lógico que a gente pode criar as comerciais também no sistema natural, só que aí a gente não vai ter a peculiaridade do produto específico dessas raças comerciais. Então, quando eu chamo de natural, eu estou pensando que o material genético também é dessas raças, vamos chamar assim de caipira, raças caipiras, tá bom? Aqui, pessoal, no melhoramento intensivo, o que a gente visa? A gente visa fazer o melhoramento genético intensivo para a gente ter mais ganho genético, produzir mais carne a um custo menor. É o que acontece com o frango de corte, né? Então, se a gente for no mercado comprar um frango, o frango de corte, esse melhorado geneticamente, ele vai ter um custo muito menor do que a galinha caipira, tá? Porque a galinha caipira, ela agrega mais valor pelas suas peculiaridades de criação, tá? De produto. Então, visa aqui, ó, mais produto por unidade de alimento ingerido, tá? Então, a gente quer muita carne e consumo de pouco alimento. A gente quer produção massal de alimentos de origem animal, diluindo os custos. Esse é o objetivo do melhoramento genético de espécies comerciais, tá? No sistema natural, a gente não vai fazer melhoramento genético, a gente vai fazer um melhoramento produtivo. Se fizer seleção, vai ser uma seleção dentro do processo de melhoramento genético participativo. A gente quer defender as qualidades genuínas do produto. Essa carne de frango, ela tem uma textura específica, um sabor específico, né? Então, vale a peculiaridade do produto. A gente quer buscar eficiência no sistema, sem, contudo, alterar as características do produto final, tá? Então, essa que é a ideia da criação de um sistema natural. Eu gosto muito, pessoal, desse artigo aqui apresentado pelo pessoal de Portugal, né, que ele fala aqui da produção de alimentos de origem animal. E ele divide esses 2 sistemas de produção, a intensiva e a produção natural, tá? E vai caber a quem? Ao consumidor definir, né, e eleger e decidir o que ele vai consumir de acordo com as suas condições aquisitivas, né, e de acordo com o seu interesse, tá? De toda forma, o que a gente busca em todos esses sistemas é o quê? A gente busca uma produção que seja amiga do ambiente, que seja apropriada tecnicamente, procurando o bem-estar do animal. Isso aqui é muito importante hoje em dia, né? Hoje em dia é muito comum você falar assim, eu só como ovos se forem das galinhas felizes. Galinhas que são criadas soltas, que estão alegres ali, cacarejando, tá? Então se busca muito essa questão do bem-estar animal. Que seja economicamente viável, que seja socialmente aceitável, defendendo a saúde pública e sabendo comercializar. Tá? Essa é a imagem que a produção animal quer passar atualmente, tanto no sistema intensivo quanto no sistema natural. Tá? E esses 2 sistemas, pessoal, embora tenha briga, né, de quem é do sistema comercial e quem é do sistema nativo, né, vamos dizer assim, o sistema natural, eles são complementares, tá? Então, os sistemas de produção animal intensiva e natural não são sistemas de produção competitivos,
mas sim diferentes e complementares, tá? Ao consumidor deve ser garantida a verdade do que se etiqueta e vende, informando assim da forma de produção. O sistema natural, né, além de atender o mercado, de ter a lucratividade dos produtores, a gente busca uso e conservação. A gente busca também segurança alimentar, né? Vai que aparece uma doença nesse frango comercial e que eles têm baixíssima variabilidade, eles começam a morrer todos. Aqui pode estar a resistência que pode ser buscada a ser inserida via cruzamento, via edição gênica nessas raças comerciais, tá? Isso acontece também, essa mesma ideia da segurança alimentar, a nossa segurança em função das mudanças climáticas, né? E se for fazer melhoramento, a gente indica que não se faça um melhoramento genético altamente intensivo, e sim faça um melhoramento genético que a gente chama de participativo, né? Que é aquele que o produtor participa junto com o técnico na tomada de decisão. Então a gente não leva, né, o objetivo não é transformar essa galinha caipira no frango comercial daqui 50 anos, né? A gente quer ela mantendo as suas peculiaridades produtivas. Mas basicamente isso. A gente vai gravar mais uma videoaula para não ficar tão longo, para complementar o assunto aqui.